Estamos de volta com o Ver Mais e agora o assunto é saúde. Será que o calor aumenta a nossa frequência cardíaca? E com isso, tem exercícios físicos mais indicados para essa época? Para falar sobre o assunto, a gente está recebendo aqui o médico cardiologista, Dr. Luiz Marocchi. Doutor, boa tarde, muito bem-vindo. Boa tarde, Carol. Obrigado pelo convite. Prazer poder recebê-lo aqui. Falar sobre saúde é sempre importante. E quando a gente fala de verão, assim, as pessoas já parece que sente aquela leseira, né, doutor? Não quer muito fazer atividade física. Por outro lado, parece que a gente já sente, né, um calor, o corpo às vezes está diferente. Tem que ter cuidados nessa época do ano diferentes do inverno, da primavera? É uma época onde as pessoas estão mais motivadas, né, para fazer atividade física. Muitas delas querem iniciar as atividades, né, e muitas vezes estão mal preparadas, né, mas sim, é uma época onde a gente tem que ter mais cuidados, né, principalmente devido ao calor excessivo. Até recentemente, né, enfim, foi conversado agora sobre essa onda de calor que vai vir essa semana, e nós moramos numa região muito quente, né, então sim, é importante ter cuidados para que a gente evite problemas. Pois é, doutor, porque você falou algo que é bem comum. Chega essa época do ano, ali dezembro, fim de ano, o pessoal quer começar a praticar atividade e às vezes fazer o que não fez o ano inteiro. E aí já é mais calor. É diferente, o corpo reage diferente, eu acho, né? Sim. O corpo reage diferente, sem dúvida, né? Nos momentos de mais calor, existe um gasto energético maior, existe um trabalho do coração muito maior, né? E com isso tem que ter uma precaução, enfim, uma preocupação maior, né? E aí, entre os cuidados, sem dúvida, os que a gente mais recomenda, em primeiro lugar, é a hidratação, né? Sem dúvida nenhuma, é um fator fundamental, né? Porque existe uma perda de líquidos muito maior, né? Em segundo lugar, tentar escolher ambientes arejados, externos e longe do calor. Então, os horários também são muito importantes, né? Preferir o início da manhã ou final da tarde, que são momentos mais propícios, né? E evitar, lógico, a exposição prolongada e intensa ao sol, né? Correr meio-dia na avenida nessa semana não é muito recomendado, né, doutor? Normalmente não é uma boa ideia. É claro que tem pessoas muito bem treinadas e a gente sempre tem que diferenciar muito bem isso, né? Ou seja, um atleta de alto rendimento ou de uma pessoa que está querendo iniciar a atividade física, né? Mas generalizando, correr na Avenida Centenário ao meio-dia não é uma boa ideia, não. Essa semana mesmo, nem pensar. Fica longe. Doutor, o calor aumenta mesmo a nossa frequência cardíaca ou não? Isso é verdade, é uma verdade sem dúvida, né? O calor, ele precipita uma desidratação maior, ou seja, uma perda de líquidos maior no nosso organismo e, em função disso, o coração tem que trabalhar mais e a resposta do coração é justamente bater mais, aumentar a frequência cardíaca. Tanto que um dos sinais que as pessoas, ou atletas treinados, ou pessoas que já têm algum hábito de atividade física, um dos sinais precoces que a gente consegue identificar que está desidratado é justamente a frequência cardíaca aumentada, né? Então, é realmente um sinal interessante. Doutor, e o verão aumenta, por exemplo, riscos de infarto? Porque tem muita gente que sofre com pressão alta, diz que sofre mais nessa época do ano. Tem alguma relação ou não? Não há uma relação descrita com relação a qual época do ano acontece mais eventos cardiovasculares, né? É lógico que existe toda uma questão de segurança, como eu falei, em questão de temperatura, hidratação, tudo isso, mas não é o verão, ou o inverno, ou a primavera que vai aumentar ou não o risco de ter um problema cardíaco. Legal. Quem está nos assistindo pode participar, pode mandar pergunta aqui para a gente. Já tem uma interação aqui do nosso telespectador. Vamos ver na tela o Reginaldo Goulart de Sara. Ele está dizendo o seguinte: boa tarde, doutor. Quais os cuidados tem que ter nesse calor? Aquelas pessoas que têm cardiomiopatia hipertrófica do ventrículo esquerdo, provavelmente deve ser o caso dele ou de um familiar, tem que ter algum cuidado específico, doutor? Sim, a cardiomiopatia hipertrófica é uma doença, basicamente ela tem um componente de obstrução à saída de sangue do coração, né? Então existe aí sim uma demanda maior, quer dizer, um coração desse tipo de indivíduo já é um coração mais sobrecarregado, digamos assim. Então é muito importante a atenção justamente à hidratação dessas pessoas, né? Quem tem cardiomiopatia hipertrófica tem que passar por uma avaliação médica especializada antes de começar a fazer atividades físicas. Por quê? Porque cada caso é um caso, obviamente, mas existem casos em que essa doença
pode trazer algum risco, né? Risco de morte súbita ou de infarto, enfim, coisas potencialmente graves, né? Então, antes de se iniciar uma atividade física nessa população com cardiopatia hipertrófica, é importante fazer um teste de esforço, um ecocardiograma, muitas vezes alguma outra avaliação para quantificar bem essa doença, classificar bem ela e aí sim você conseguir prescrever um indivíduo, ou seja, orientar o indivíduo a fazer o exercício de uma maneira segura, né? Doutor, quando a gente está fazendo exercício, geralmente o coração já fica mais acelerado, né? No calor, tá ali, às vezes sente um pouquinho mais. Como que a gente pode identificar assim, ó, não, é o coração acelerado normal ou pode ser uma arritmia, posso estar com problema? Dá para fazer isso? Dá para entender isso? É uma queixa bastante comum que a gente recebe no consultório, o aceleramento do coração, digamos assim, né? Eu costumo dizer que o coração, muitas vezes, ele é o espelho do nosso organismo. Então, em momentos de dor, ansiedade, excesso de cafeína, falta de sono, enfim, existem várias situações que fazem o coração acelerar. E também existem as doenças, as arritmias, né? Então, a gente consegue identificar isso a partir, primeiro, de uma consulta, de uma conversa com o paciente. Existem algumas características ali que a gente já consegue identificar. E, eventualmente, é importante lançar a mão de alguns exames, seja um eletrocardiograma, ou um exame de Holter, ou, enfim, o próprio exame físico, que é uma parte importantíssima, onde a gente consegue já identificar algumas coisas. Então, eu acho que para o paciente identificar isso é um pouco difícil, realmente. Aí, talvez venha a recomendação de se procurar um profissional para tirar essa dúvida com mais segurança. Eu acho que isso é o mais importante, né? E, doutor, hoje a gente fala muito da importância da atividade física, não só mais 2, 3 vezes por semana, 5 vezes por semana, mas é importante sempre estar bem acompanhado, né? A gente vai para uma academia, eles vão pedir um atestado médico e é importante que as pessoas entendam isso, né? Passar por um médico, estar sempre acompanhado de um profissional, né? Sim, são estratégias simples que a gente pode ter, né, para que a gente atinja um bom grau, um bom nível de segurança. Às vezes uma boa conversa com o seu médico de confiança, coletando história familiar, a presença de sintomas, saber qual é a atividade física que você vai praticar, fazer uma boa avaliação clínica, um bom exame médico, às vezes um eletrocardiograma, coisas simples que tu faz rapidamente numa avaliação e que te trazem uma enorme segurança, né? Então hoje a recomendação é sim que se procure um profissional para que você tenha uma segurança, até porque essa estratégia é muito custo-efetiva, ou seja, tu gasta aí 30 minutos numa boa consulta com um profissional e consegue fazer exercícios com alto nível de segurança, né? Com certeza. Doutor, para fechar, falando do verão, tem doenças que acabam se manifestando mais, independente da atividade física, alguma coisa que a gente tem que ter mais atenção no cuidado com o coração? Uma coisa que a gente vê com bastante frequência no verão, em especial, são as mulheres jovens que sofrem de hipotensão, ou pressão baixa. Não que a hipotensão seja uma doença, né? Se tu for pesquisar, não existe tanto esse termo hipotensão como uma doença, mas é muito frequente, né? Então, principalmente mulheres jovens como você, Carol. E aí no verão, pelo calor, pela desidratação, esses sintomas de hipotensão, queda brusca de pressão podem se exacerbar, aparecer mais. Então, o que me vem à mente no primeiro momento, assim, é o calor e a queda brusca de pressão é bem comum. É aquilo que a gente fala, né? Meu Deus, me deu uma leseira agora. É por aí, né, doutor? Exatamente, exatamente. Legal. Doutor, para quem está nos assistindo, eu quero fazer atividade física, quero cuidar bem da saúde, tem que começar sempre bem orientado, mas acho que algo que o senhor falou que é muito legal é a hidratação, né? Desde o começo da conversa você falou em hidratação, né? Verdade. Acho que hidratação, um lugar arejado, né, uma temperatura agradável e principalmente acho que a dica que eu trago aqui também é escolha um exercício que gosta. Isso é o mais importante, né? Muitas vezes as pessoas pensam só na academia ou só no crossfit ou na corrida, na caminhada e acho que o caminho não é esse. Eu acho que é importante as pessoas acharem algo que gosta e que se sinta bem, né? Eu acho que isso vai motivar a praticar bastante exercício e atingir os resultados que ele traz, né? Com certeza. Doutor Luiz Marocchi, muito obrigada, bom trabalho e até a próxima. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada. Esse então, médico conversando com a gente para que a gente faça exercício com bastante consciência e cuidado. Obrigada pela audiência e pela companhia. Amanhã eu te espero de volta aqui às 1h20 da tarde. Um beijo, até mais.